A gente vai falar agora dos nossos povos ancestrais, aqueles caras que estavam aqui primeiro antes dos portugueses virem aqui descobrir o Brasil. Vai embora, Cabral! Mais ou menos isso. Galera, olha só. Vamos falar então do espaço indígena no Brasil. Antes de começar, eu acho muito importante, muito importante, dizer para vocês que tudo que a gente tem aqui no Brasil, todos os territórios que a gente tem no Brasil, eram dos indígenas. Nós é que tomamos esse território. Quando eu falo nós, eu estou falando do homem branco, aqueles do qual alguns de nós descendemos, né? Na verdade, a boa parcela, inclusive, do Brasil descende por causa do forte processo de miscigenação que não garantiu democracia racial no Brasil não, tá? Mas isso é um assunto para outra aula. A gente vai falar agora de como que esse processo de chegada dos portugueses impactou na vida desses indígenas e como que esses indígenas eles estão hoje em dia. Estima-se que existiam aproximadamente cerca de 6 milhões de indígenas quando da chegada do homem branco no Brasil, do branco europeu, mais precisamente dos portugueses. Os portugueses vêm para cá para fazer o processo de colonização e a reconstrução do espaço. Essa reconstrução do espaço passa também por um processo de ressignificação do espaço. Por quê? Porque o indígena, dentro de um processo de integração da natureza muito maior do que o nosso homem moderno, né, e o homem branco, ele vivia na natureza como parte integrante dela, ele não se dissociava do ambiente natural. Então ele vivia na natureza, retirava da natureza os recursos necessários para a sua sobrevivência, mas como parte da natureza, ele também fazia um processo de preservação, certo? O homem branco não. Ele vem para explorar o espaço. Aí é que entra a questão da ressignificação do espaço. Se para o indígena aquilo era parte dele mesmo, por ser parte da natureza, para o homem branco aquilo ali é uma fonte de recurso que ele vai explorar. Então quando ele chega, a primeira atividade que ele faz já é uma atividade extrativista predatória, que é a retirada do pau-brasil, certo? Bom, então aqui a gente tem muito claro que o papel do homem branco em relação ao indígena era um papel de tomada do território e um papel de revolução daquilo que o indígena representava. Uma boa imagem disso em relação à questão da colonização é o quadro Primeira Missa do Vítor Meirelles. Olha lá, nesse quadro ele demonstra a catequização. Então, o homem português chegando e já dando para esse indígena uma coisa que o indígena não tinha segundo a religião católica, uma alma. Você tem um processo, né, de retomada da Igreja Católica com força, porque ela está conseguindo novos adeptos a partir do momento que ela está fazendo o quê? Ela está transformando aquele ser sem alma, repare aqui nas aspas, num ser com alma salvo pela Igreja aos olhos de Deus. Essa é a ideia. Aqui, o processo de catequização, ele já tenta padronizar esse indígena, fazer com que o indígena seja assimilado pela cultura do homem branco. Então, um processo de assimilação do indígena pelo branco. Os indígenas, eles tinham um sistema social sem moedas e sem posse, sem propriedade. Eles não tinham posse sobre os territórios, eles não tinham posse sobre os recursos do território. Aquilo estava disponível para que todos eles vivessem. Certo? Então o espaço indígena, lógico que dependendo da etnia, dependendo da tribo, muda um pouco essas relações, mas dentro de um padrão, os indígenas então viviam num sistema social sem moedas, o capitalismo não existia para esse indígena, né? Você não trocava produto por produto, porque o produto estava disponível na natureza. E aí, quando o homem branco chega, e num primeiro momento ele tenta cooptar esse indígena até de forma pacífica, a partir do processo de catequização, ele não vai lançar mão dos armamentos. Só que quando esse indígena ele começa a se rebelar contra esse processo de assimilação por parte do homem branco, entram os armamentos avançados, que vão garantir o genocídio indígena. Lembra daquele dado dos 6 milhões? Olha aqui, daqui a pouquinho a gente vai chegar na quantidade de indígenas atuais. Então, os armamentos avançados vão garantir a morte e a escravização dos indígenas. Eu sou paulista de formação, né? Eu nasci em São Paulo e os meus primeiros anos escolares eu fiz em São Paulo. E eu lembro que a gente estudava muito a questão dos bandeirantes. E os bandeirantes em São Paulo, inclusive, você tem a Avenida dos Bandeirantes, você tem monumentos como o Borba Gato, talvez uma das estátuas mais estranhas que eu já tenha visto na minha vida. Os bandeirantes eram tratados em São Paulo como aqueles caras que conquistaram o Brasil, que abriram o Brasil para os portugueses. E de fato foi isso. Só que isso baseado no quê? Na escravização e na morte dos indígenas. Eles eram caçados e apresados. Quais indígenas não eram caçados e apresados? Aqueles que eram domesticados pelos jesuítas. E domesticados é a palavra.
É feio falar isso? Não é legal, não é uma palavra boa de se usar. Mas esses indígenas, eles tinham sido assimilados pelos jesuítas, ou havia sido dado para eles, de novo, as aspas, uma alma, e portanto os jesuítas davam um salvo-conduto para que esses caras não fossem capturados ou mortos pelos bandeirantes. Tanto é que existe uma rixa entre jesuítas e bandeirantes, e em algum momento os jesuítas passam inclusive a ser perseguidos pela coroa portuguesa porque estão impedindo o desenvolvimento do Brasil. Não está dando para apresar os indígenas e escravizar. Bom, o que vai acontecer? Para fugir da morte e da escravização, os indígenas começam a fugir para o interior. Não é à toa que hoje a gente tem a maior parte do nosso contingente indígena na região norte do Brasil. Todos eles fugiram? Não, uma boa parcela deles já estavam lá. Só que esses são aqueles que o homem branco não conseguiu, o homem português, não conseguiu matar e escravizar. E não foi só via armamento avançado, foi também através de doenças. Não estamos falando de arma química, não é isso. O que eu estou dizendo é que quando o homem branco chega, ele introduz toda uma nova fauna, né? Toda uma nova espécie de bactérias e vírus para os quais os indígenas nunca tinham tido anticorpos, porque eles nunca tinham tido contato. Então muitos indígenas vão morrer das doenças trazidas pelo homem branco. E isso vai garantir esse genocídio. Hoje, uma boa parcela da morte de indígenas está associada a conflitos fundiários. É que indígena não aparece em televisão, né? Indígena não aparece em jornal. Então o que acontece? Muitas vezes a gente não fica sabendo de como esses índios têm sido mortos por causa de brigas pela posse das reservas indígenas. E aí entra toda uma questão de retórica também, de tratar o indígena como sendo alguém que vai impedir o desenvolvimento do país. Isso está errado, isso não existe. O indígena, ele está naquelas terras porque aquelas terras pertencem sim a ele. É que a gente, de novo, o homem branco, do alto da nossa... talvez até da nossa arrogância, mais uma palavra que talvez não esteja bem encaixada, entende que nós é que estamos cedendo para eles o espaço, quando na verdade esse espaço já era deles. A demarcação de terras indígenas é um assunto que pode cair em prova, até porque já aconteceram algumas polêmicas em relação a isso. Vide, por exemplo, a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Como essas áreas são áreas onde você tem minério, como essas áreas são áreas onde você já tem fazendeiros que se estabeleceram ali em áreas devolutas, esses caras não têm interesse nessa demarcação. Então eles vão dizer que o indígena freia o desenvolvimento, que tirar essas terras deles e devolver essas terras para os indígenas é uma coisa negativa. E aí entra uma outra problemática, o fato de que as terras indígenas muitas vezes vão estar em áreas de fronteira, o que dificulta a fiscalização das áreas de fronteira, sim, dificulta, certo? Mas não é isso que tem que ser o impeditivo para a demarcação, ok? Quem é responsável hoje pela demarcação é a FUNAI. A FUNAI vai demarcar, vai identificar essas terras, vai delimitar essas terras, mas quem aprova a demarcação é o Ministério da Justiça. Hoje a FUNAI está subordinada ao Ministério da Mulher, dos Indígenas e da Assistência Social, se eu não me engano, eu não lembro se é esse o nome exato do Ministério, ok? E no total existem 460 mil índios vivendo em terras indígenas, e 100 mil indígenas vivendo fora de terras indígenas, totalizando 0,25% da população brasileira, ok? Então, olha a redução drástica que nós tivemos nessa população. No total, são 225 etnias e 185 dialetos. Não esqueçam que existem alguns indígenas, que são os indígenas que nunca tiveram contato com o homem branco. Por lei, eles são protegidos, esse contato ele não pode existir. A lei protege os indígenas desse contato. E em 1973 é que essas leis de demarcação, as leis que vão proteger o indígena recluso, que vão garantir a sobrevivência dos indígenas, vão ser estabelecidas a partir do Estatuto do Índio, que vai então regular a demarcação e a proteção. Tem também agora um novo olhar, que é aquele olhar onde o indígena ele vai ter o direito de preservar a sua cultura. E ele vai fazer isso aonde? Exatamente nos espaços de reservas indígenas demarcadas. Ok, gente? Bom, essa aula ela é bastante importante, é um assunto que está entrando bastante agora em voga, tá? Então vale a pena um olhar bem criterioso sobre isso. Tem a aula escrita, vai dar uma lidinha na nossa aula escrita e qualquer coisa volta aqui para tirar dúvida. Beleza, galera? Foco nos estudos, força, fé e farofa. Juntos a gente vai bem longe. Contem com a gente. O curso Enem gratuito está aqui para ajudar você a alcançar o seu sucesso. Um abração, um beijo no coração e a gente se vê na próxima. Tchau!